Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de R. Hoje nós vamos aprender sobre os data frames, ok? Os data frames, para quem for seguir na carreira de Data Scientist ou analista de dados, vai utilizar muito data frame. Esse que é um dos formatos mais utilizados que nós Data Scientists geralmente trabalhamos. E apesar de que hoje nós vamos criar um data frame aqui no R, geralmente nós não fazemos isso, tá? Normalmente nós importamos de um órgão público ou então de alguém que fez a inserção desse dado primário. Normalmente, quando a gente traz para o R, a gente já criou e já fez a inserção desse dado primário em algum lugar, e aqui a gente vai começar somente analisar, ou então fazer a importação de um dado secundário, como por exemplo eu citei aqui o IBGE, do DataSUS, ou então de algum órgão do governo, ok? Mas assim, de toda forma, eu acho que essa aula aqui ela merece uma atenção muito especial, porque você precisa aprender o funcionamento e como criar um data frame para depois ficar muito mais fácil de entender e trabalhar com ele, ok? Então, beleza, eu vou criar um data frame aqui com um nome bem simples, vai chamar df. Vou colocar o sinal de declarar uma variável e aqui agora eu vou colocar a função data frame para criar um data frame. Isso aqui vai ser muito semelhante com a criação de matriz, enfim, tudo aquilo que a gente fez, né? A gente utiliza uma função para criar aquele objeto aqui. Vou abrir os parênteses, vou apagar esse parêntese aqui para ele evitar de me atrapalhar. E agora aqui, vocês não vão estar vendo, mas eu vou dar um comando no meu teclado que é o seguinte, eu vou segurar o Shift e vou apertar Enter. Olha que legal. Ele não executou nada, não deu erro, e ele já fez a indentação aqui para mim automaticamente, ok? Eu poderia ter apertado simplesmente Enter, mas quando eu aperto Shift e Enter, eu já começo a criar indentação no meu código e o RStudio já entende, olha, ele vai continuar escrevendo e eu vou indentar aqui para ele para ficar mais fácil. Vocês vão ver que eu vou continuar aqui programando e o código ele vai ficar muito mais limpo. Então vamos lá. Vou colocar aqui agora o que vai ser as colunas do meu data frame, ok? Então vai ter uma coluna aqui que vai se chamar estudantes, ok? E com ela aqui eu vou criar agora da mesma forma que a gente criou um vetor, certo? Então aqui ó, eu vou colocar o comando C, que a gente utilizou para criar o vetor, e agora eu começo a colocar aqui as strings. No caso aqui, vou colocar alguns nomes aleatórios. Vai ser Roberta, depois vão ser 3 alunos, tá? Sei lá, Maurício, e depois Paula, ok? Eu venho aqui no final, e agora eu dou uma vírgula aqui, e vou fazer a mesma coisa. Estou segurando o Shift aqui no meu teclado e vou apertar Enter. Já fui para a linha de baixo, ok? Agora eu vou criar um outro vetor. Então vamos lá. Esses vetores eles vão compor o meu data frame. Olha que legal. Então agora aqui eu vou colocar uma nova variável que vai ser notas. E aqui agora a mesma coisa, beleza? Eu só estou inserindo informações. Eu estou colocando aqui nota 99 para a Roberta, 88 para o Maurício e 92 para a Paula, ok? Deixa eu dar um espaço aqui para ficar um pouco mais legível para vocês. Vou colocar uma vírgula aqui e eu vou fechar o meu data frame com uma última coluna que vai ser curso. Então aqui curso vai ser, sei lá, a Roberta faz matemática, o Maurício faz história e a Paula faz geografia. Ok? Então, aqui eu acho que vocês já pegaram a ideia, né?
esse primeiro caso aqui faz correspondência com esse, que faz correspondência com esse. Eu poderia ficar escrevendo colunas aqui eternamente, ok? E é por isso também que eu falei que não é tão prático a gente fazer isso no R, apesar de que é possível. Mas assim, é uma escolha própria minha. Eu prefiro fazer isso num outro programa, num outro software de tabela, que é muito mais fácil de trabalhar, e depois fazer a importação do arquivo CSV ou TXT aqui no R. Mas assim, nada impede você de fazer isso, ok? Aqui agora eu tenho que colocar um parêntese a mais para fechar a minha função aqui, ok? Beleza, agora eu posso dar Enter e tá lá, eu tenho o meu data frame criado. E aqui já está o meu data frame. Então eu vou arrastar aqui e vocês vão ver lá, ó, 3 observações, 3 variáveis. Se eu clicar aqui, o RStudio já me dá um pequeno demonstração dessa tabela. Pequena demonstração não, na verdade ele mostra a tabela toda, porque um data frame pequeno, ok? Só que eu também tenho a possibilidade de pedir para imprimir aqui direto. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui df e pedir para executar e eu vou ver aqui. Eu também posso utilizar a função print, que a gente já utilizou em outras aulas, e colocar aqui que o resultado vai ser o mesmo, ok? Então, assim, eu particularmente gosto muito desse visualizador aqui em cima aqui do RStudio e é por isso que eu adoro o RStudio. Eu acho que é muito mais que uma IDE para mim, é como se fosse todo uma plataforma de análise de dado em R. Eu sou muito fã desse programa aqui. Mas enfim, aqui a gente já consegue ver tudo o que está desse data frame. E eu acho que aqui agora vocês já conseguiram pegar a ideia do que é um data frame, que é o que a gente conhece, talvez muitos de vocês conhecem, como tabela, ok? Alguns utilizam alguns nomes não tão corretos assim, por exemplo, banco de dados, enfim, utilizam outros nomes. Vou te passar um banco, sabe? Quer dizer o seguinte, que vou te passar um data frame, vou te passar um dataset, ok? Porque a noção de banco de dados, eu acho que ela é muito maior, entendeu? Então, assim, mas eu gosto de ficar passando isso para vocês aprenderem esses conceitos desde o início das aulas, ok? Mas não se preocupa com isso agora não, a gente está aqui aprendendo. Porque o que eu quero que vocês aprendam aqui é o seguinte, que eu criei vetores, esses vetores foram organizados dentro de um data frame e vão ser dispostos em coluna, ok? É isso que eu preciso que vocês entendam aqui nessa aula. Pronto, beleza. Só que eu criei um objeto, certo? Para acessar esse objeto e para trabalhar com ele, eu utilizo funções. E aqui existem algumas funções muito interessantes, e a partir disso aqui a gente consegue fazer gráfico, análise, enfim, importar pacote, e no R o céu é o limite. Aqui a gente consegue fazer muita coisa interessante. Eu vou trazer aqui duas funções que é muito legal e que faz parte um pouco dessa coisa que a gente chama de estatística descritiva, entendeu? Porque eu importei essa tabela e aqui agora eu vou tirar alguns dados essenciais desse data frame. Então, eu vou utilizar aqui o summary, que é uma função que eu sempre que eu importo uma tabela, eu vou utilizar ela. E aqui dentro aqui eu vou colocar qual o objeto que eu quero analisar. Então, eu vou colocar Enter aqui. E ele deu erro. Deve que eu digitei alguma coisa errada. Eu esqueci de colocar um M. Isso, acontece. Pronto, vamos lá. É isso aí. Então, esse summary, ele me deu aqui o tamanho, né, 3, a classe desse data frame, no caso de estudantes, né? O modo caractere, depois aqui ele me volta notas, só que reparem aqui o seguinte, que notas é uma variável do tipo, uma coluna do tipo numérica, certo? Essas aqui que são do tipo texto, ele só fala que, olha, são 3 informações, o tamanho, a classe é caractere, o modo caractere
pronto, né? Não tem como tirar média de nome, né? Certo? No caso das notas aqui, que são números, eles já me voltam uma espécie de mini relatório do tipo, olha, o mínimo é 88, o primeiro quartil, a mediana, a média é tanto, o terceiro quartil é tanto e o máximo é tanto. Claro que aqui, né? Aqui a gente está trabalhando com um data frame minúsculo, né? Mas imagine que você está importando aqui uma, uma base gigante. Você gastaria duas linhas. A primeira linha para ler essa tabela e a segunda linha para escrever esse comando aqui, summary df. E aqui curso, a mesma coisa. Beleza? Acho que aqui a gente já entendeu. Outra coisa também, caso você não queira usar esse summary, que eu utilizo também às vezes para conhecer o tamanho da data frame, é o length, que é esse aqui. Eu acho que agora, digitei errado de novo, que é o length, e agora eu vou colocar aqui df, e pronto, ele já me volta aqui que é uma df de 3 casos, né? Então, assim, nada, nada misterioso que o summary já não me dá, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês de data frame. A gente criou um data frame junto aqui. Eu acho fundamental que vocês pratiquem a criação de data frame e eu vou deixar aqui uma ideia de dever de casa para vocês, que vai ser o seguinte. Aqui eu criei um data frame com todos os valores preenchidos correspondentes. Agora, por exemplo, deixa uma dessas pessoas aqui, deixa o Maurício sem nota. Ao invés de colocar, coloca aqui ó, 99, vírgula, deixa isso aqui em branco, coloca vírgula e segue. E me falem se vai dar um erro e o que vai acontecer. Isso aqui é um exercício bem interessante para vocês, ok? Porque acontece, às vezes não tem a informação. Isso aí vai anular o seu data frame? Bom, é uma prática que eu deixo de dever de casa para vocês, ok? Bom, é isso, a gente vai ficar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de praticar e até a próxima.